consigo chorar, não encontro as palavras, a minha voz se cala, mas o meu silêncio quer te adorar. E o meu silêncio vai soar aos teus ouvidos como canção de melodia inexprimível, como poesia declamada pelo Espírito. Tu nos dás novas vestes, nos fazes como tu, tua noiva perfeita, brilhando com tua luz, livre do temor, da culpa e do pesar, com o nome que nos dás. E é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus, Jesus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Eu convido os irmãos, sem demora, a estarmos abrindo as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Como a irmã Raquel falou, está frio hoje, mas nós estamos aqui juntos, aquecidos por Deus, pelo Espírito Santo, aquecido pelos irmãos e esperando do Senhor uma palavra, um pão do céu. Queria estar lendo Gênesis capítulo 1, eu vou estar lendo o versículo 1 e 2, amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, porque nós podemos nesta noite, Pai, entender que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, enquanto aqui estamos, nos protege, nos livra de todo mal. E não tira, Senhor, das nossas mentes, dos nossos corações, a realidade que nos depara, Senhor Deus, esta noite. Muito frio. Estamos aqui juntos, aquecidos, mas muitas pessoas nesse momento, Pai, estão passando por dificuldades. Ó Deus, que nós possamos ser usados, que outras pessoas possam ser usadas para trazer alívio a essas pessoas, Pai. Ao mesmo tempo, nós queremos te pedir, nos ajuda na tua palavra, a meditarmos na tua palavra, a extrairmos a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite, Pai. No nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Invade os nossos corações, invade as nossas mentes. Espírito Santo nos ajuda. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te engrandecer. Pedir pelos nossos irmãos que estão assistindo este culto pela live, através das redes sociais, que o Senhor também, Pai, possa
falar aos corações dos nossos irmãos. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. Então, Pai, atinge os nossos corações. Para a Tua glória, nós oramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um livro bem conhecido dos irmãos, o livro de Gênesis. E o que me chama a atenção nesse livro é que nós podemos, como muitos teólogos falam, o livro dos inícios, o livro dos começos. Quem já desde criança não ouviu uma boa história e se apaixonou por uma história? E nós, seres humanos, nós temos essa qualidade. Nós gostamos de histórias, mas muitas histórias que nos contaram histórias com E, que aquelas fantasias, aquelas coisas que só existem na imaginação dos homens. E a Bíblia, o livro de Gênesis, nos apresenta uma história com H, uma história verdadeira. Então, o livro de Gênesis é o livro dos inícios, é o livro dos começos. O livro de Gênesis ele é dividido em duas partes. A primeira parte nos fala da história primitiva da humanidade. Houve um tempo lá na eternidade, onde não existia tempo, em que começou todas as coisas. O nosso Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele inicia o processo da criação. E também na segunda parte do livro de Gênesis nos apresenta a história de um povo que Deus escolheu para si, para ser o seu próprio povo. São histórias breves, condensadas, mas que vão completando o conteúdo. Porque o ser humano sempre haverá de querer saber como que se originou o mundo, como se originou as coisas. Isso é do ser humano. Mas também o livro de Gênesis nos apresenta uma grande catástrofe que caiu sobre a terra. O pecado e as suas consequências. Mas o livro de Gênesis também nos apresenta a esperança básica de um redentor, de uma redenção para o mundo e para a humanidade. E é certo que tudo isso nos traz alegria, nos traz contentamento e faz com que essa esperança ela seja verdadeira para nós, não como uma história, mas como a história do próprio Deus que marcou para a humanidade. Tanto que se nós formos lá em Apocalipse capítulo 21, nos fala de um paralelismo, de um novo céu e de uma nova terra. E nesse novo céu e nova terra não haverá sol, não haverá lua, não haverá estrelas e também não haverá mar. Talvez porque o mar nos traz a ideia de conflito, de confusão, de maldade. E nessa nova ordem que Deus vai estabelecer, o homem vai viver eternamente. Essa é uma história maravilhosa. E eu queria também dizer que o livro de Gênesis, como os irmãos sabem, o autor, tudo indica que é Moisés, né? Lá em João, capítulo 5, versículo 46, 47, o próprio Jesus fala com os judeus, olha, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam nos seus escritos, porque eles falam de mim. E nada, até o momento, nenhuma evidência invalida essa tradição. Feito esse comentário, eu queria já estar começando falando sobre algumas coisas que me chamam a atenção no livro de Gênesis. A graça de Deus. Onde nós podemos ver a graça de Deus nesse livro dos começos, nesse livro dos inícios. A graça de Deus quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A graça de Deus quando Deus, no dilúvio o dilúvio já para acontecer, ele providencia a salvação da família de Noé, da sua esposa, dos seus filhos, das suas noras, e nos dá a salvação, a esperança, e o homem continua. Já no tudo que Deus havia proposto para o homem. E a graça de Deus também manifestada na vida de Abraão. Abraão ele não foi agraciado por merecimento, mas é um Deus gracioso e misericordioso que olhou para Abraão. Então, esta noite eu já aproveito e digo assim, o livro de Gênesis também
faz com um espelho para nós. Quando nós vemos a graça de Deus nas nossas vidas. E nós estamos aqui, como foi falado, é pela graça de Deus. É pelo grande amor de Deus. Eu queria finalmente falar também dessa esperança que o homem tem. Então, eu queria tecer comentário. Eu quero falar sobre o poder de Deus, sobre a providência de Deus, sobre a graça de Deus que nós acabamos de falar, e também sobre o relacionamento do homem para com Deus, que o Espírito Santo possa estar aquecendo os nossos corações. Eu, passando rápido aqui o esboço, porque, na verdade, eu quero chegar na mensagem, de fato. Então, falando rapidamente, o que foi feito no primeiro dia? O primeiro dia diz que Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, né? E o vazio nos fala de coisa deserta, de coisa assim, de uma coisa inóspita, uma coisa assim, deserta mesmo. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus transforma as trevas em luz. Primeiro ponto, que nós vemos a ação do Espírito Santo. O livro de Gênesis nos apresenta um Deus pessoal, um Deus criador. Não como os deuses que apresentavam as antigas civilizações. Um Deus que começa a formar do que já tem. E a Bíblia fala de uma coisa diferente. Deus, a palavra hebraica bara, ela nos fala que Deus criou do nada, do invisível. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós também não conseguimos ver, veio do invisível, e Hebreus também diz isso. Que as coisas que nós vemos, elas vieram do invisível. Ou seja, Deus criou tudo a partir do nada. E às vezes nós tentamos entender Deus, tentamos entender de uma forma em que a gente começa a dizer como Deus age. E, na verdade, tudo é um mistério. Saber que todas as coisas foram criadas do nada. Isso nos prova uma coisa. O que a palavra hebraica Elohim nos fala, que o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, é o Deus Todo-Poderoso. O Criador de todas as coisas. Então, se nós conhecemos alguma coisa, foi Deus que criou. E o que é mais interessante, que a Bíblia ela não está preocupada em trazer datas ou um tratado científico. Ela apresenta, como eu falei, as histórias de uma forma breve, condensada, que se completam. Porque se fosse uma tese científica, certamente ela estaria defasada agora. E essa palavra, como está escrita, como foi escrita, ela é tão viva quanto lá no princípio. E nós vemos o poder do Espírito Santo, transformando, como eu disse, trevas em luz, transformando desordem no universo, nos cosmos, e o vazio numa grande abundância. Uma coisa que eu aprendo, que talvez é interessante nós falarmos, é que o nosso Deus, ele tem uma ordem na criação. Não é de qualquer jeito. Eu não sei porque o ser humano é um pouco apressado. Nós queremos as coisas muito rápidas, que aconteçam rápido. E Deus ele faz uma sequência, ele divide em duas partes. Primeiro ele prepara a estrutura dos céus, do universo, da terra, e aí ele começa a vir com a criação. Então, nesse primeiro dia nós vemos essa transformação. No segundo dia, nós vemos uma separação das águas e do firmamento. Ou seja, nós vemos Deus trazendo toda a estrutura. No terceiro dia, Deus faz aparecer a porção seca, ele faz a separação das águas, né? E ele chama as águas de mares, e a parte seca de terra. Neste mesmo terceiro dia, Deus faz com que as sementes, ou melhor, que as ervas deem sementes e árvores também deem frutos segundo a sua espécie.
O que me chama a atenção é no quarto dia, e eu estou tentando falar rápido, irmãos, é que foram criados os luminares. Olha que interessante. Nós lemos aqui que, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Essa luz, ela não tem nada a ver com a luz do quarto dia, que ele formou os luminares. Ele formou o luminar maior, grande, para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Detalhe, aí cai por terra a tese da astrologia, que nós somos dirigidos pelos astros. E eles foram criados com um único objetivo: marcar estações, anos e dias. E Deus também criou as estrelas. Tudo que nós vemos hoje, aqui na cidade, nós não temos essa facilidade de ver as estrelas como no interior, ou como num lugar um pouco mais escuro. Mas Deus criou as estrelas também. E aí ele volta a dizer, ele fez separação entre as trevas e a luz. Quando nós falamos de luz, nós lembramos de uma coisa. Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais estará em trevas. Nós vemos um outro versículo bíblico que diz assim, que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria veio pela manhã. Então nós percebemos que a criação, a vida, ela passa a acontecer depois que a luz é criada. Então eu quero falar essa noite para você, que a nossa alegria, que a nossa vida, ela só tem sentido quando a luz de Deus brilha nas nossas vidas. Muitas pessoas insistem em estar em trevas, mas nós, conhecedores da palavra, conhecedores do nosso Deus, sabendo do grande amor, do grande cuidado que Ele tem para conosco, nós andamos na luz do Senhor. E nós vamos lá para o quinto dia, quando Deus ele cria os animais marinhos, ele cria as aves do céu, e o Senhor abençoa. Falou, olha, sede fecundos, multiplicai-vos. E aconteceu. Uma coisa que eu aprendo, e que nós aprendemos ao longo da escola dominical, que a palavra de Deus, ela tem poder. Mas tem poder total, criador. Então, às vezes, nós duvidamos da palavra de Deus, ou questionamos a palavra de Deus, mas aqui em Gênesis nos dá uma certeza, que a palavra de Deus, uma vez pronunciada, a palavra de Deus, uma vez dirigida a nós, ela não tem uma outra, como que eu posso dizer, opção, tem que se cumprir. E Deus diz, haja, e aí você vai ver logo embaixo, e se fez. Então, quando Deus diz, haja nas nossas vidas, certamente vai acontecer. E nós nos gloriamos nisso tudo, porque já nesse sexto dia que nós vemos a criação dos animais domésticos, dos animais selvagens, dos répteis, e aí Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É nessa parte que eu queria chegar. Toda a criação, ela foi preparada para o homem. Aqui nós vemos o grande amor de Deus. Certa vez eu ouvi no seminário uma professora dizendo o seguinte, que a criação do mundo foi como um quarto de bebê. Deus preparou todo o quarto do bebê. No nosso caso, preparou o mundo, preparou o alimento, preparou os animais, tudo para nós. O homem é a coroa da criação. E Deus ainda fez mais. Ele falou assim, olha, eis que vos dou o domínio. O homem, além de ser criado à semelhança do Senhor, a semelhança de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele também tem autoridade sobre todos os animais, sobre toda a criação. Então, nós percebemos que essa semelhança de Deus, ela nos traz o quê? Um ensinamento muito forte. Talvez você não tenha parado para pensar isso, mas nós temos voluntariedade, nós temos inteligência,
Nós temos emoções. Qual a nossa diferença dos animais para nós que também somos animais? O Espírito de Deus está conosco. Quando na verdade, mesmo aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor, eles têm a imagem de Deus, a semelhança de Deus nas suas vidas. E nós agora temos o Espírito Santo que nos testifica isso. Não parece ser um pouco confuso, mas essa imagem de Deus colocada em nós nos faz de uma forma especial. Por isso, quando você vê o homem sendo desfigurado, sendo maltratado, o homem sendo ridicularizado, é pelo inimigo. Porque ele tem sempre o objetivo de desfigurar o homem. Mas eu sei que isso é uma parte conhecida dos irmãos. E aí nós vamos lá, que a Bíblia fala que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e aí Deus descansou. E aí começa a parte da mensagem que eu queria passar para os irmãos, pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então, toda atenção é pouca nesse momento, porque talvez nas entrelinhas, Deus estará falando com você, estará falando comigo. Primeira coisa que eu quero falar para você, que o propósito desse livro, como eu falei, não é tratar dos princípios. Deus não está preocupado em relacionar datas. Então, a nossa curiosidade, ela tem que ser mais assim para o lado de adoração do que especulação. Uma coisa importante, isso daqui trata-se de uma história muito antiga, muito primitiva. Agora, porque entre o versículo 1 e o versículo 2, quando nós lemos aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, alguns acreditam que nesse período pode ter acontecido a queda de Satanás no pecado e a terra ficou toda destruída, vazia, deserta, e Deus vem e faz com que ela se torne novamente, né? Ou melhor, a criação. Agora, por isso que a palavra era poderia estar colocada como, em vez era sem forma, poderia falar tornou-se. Então, não é que ela era, mas ela tornou-se sem forma e vazia. Bom, e você deve estar se perguntando, como eu pergunto, para que tudo isso? Para que saber algumas coisas? Porque Deus fez tudo. O Espírito de Deus, né, nessa criação, nos indica esperança. Irmãos, às vezes, nós não temos a capacidade de raciocínio de entender esse Deus grandioso. E o mais assim inteligente para falar nesse momento é que nós estamos aqui reunidos não contando uma história, mas fazendo parte da história. Porque no primeiro momento o homem é a coroa da criação. E no segundo momento o homem dá início à história da humanidade. Então a nossa importância é muito grande. Nós assim temos uma importância tão grande que às vezes nós achamos que a vida é assim mesmo, que as coisas acontecem dessa forma e tudo segue uma ordem determinada por Deus. Eu queria dizer que talvez essa noite, por algum motivo, eu e você, diante das circunstâncias, diante de tudo que nós estamos vendo, diante de tanta violência, diante de tanta escassez, diante de tanta confusão, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos sem forma, nós nos sentimos, talvez, como aqui está dizendo em relação à terra. Mas esse Espírito de Deus, que nós estamos falando que teve lá no começo, que teve no começo da criação, ele é capaz de fazer tudo mudar em nossas vidas. O vazio torna-se abundância. Nós, em meio a desesperos, passamos a ter esperança. Então, essa história
ela nos ilustra o quanto o nosso emocional pode estar voltado para uma destruição, mas também o quanto o nosso emocional pode estar voltado para a salvação. As nossas emoções ligadas não ao caos, mas à beleza de Deus, ao poder de Deus, à graça de Deus, ao grande amor de Deus derramado aos nossos corações. Porque do jeito que as coisas estão, nós não temos esperança. Do jeito que as coisas estão, parece que elas vão ficar piores e piores e piores. E a Bíblia fala diferente, que quando o Espírito de Deus, ele agiu na criação, aquilo que estava vazio se tornou abundante. Aquilo que não era, passou a ser. Essas são as nossas vidas. Existe alguma coisa na tua vida que você diz, olha, está o caos perfeito, ou melhor, está o caos determinado, não existe mais nada perfeito, eu não tenho mais esperança, eu não sei se as coisas vão acontecer, e o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, pairava sobre a face das águas. Isso me vem à mente um versículo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque Deus nos ama de fato. Deus, assim, não só nos protege, mas Deus nos ama de uma forma, assim, maravilhosa. Eu queria também falar que a ação poderosa do Espírito Santo, ela tem ação sobre os elementos mortos. Talvez eu esteja falando aqui, você passeando comigo, a gente não consegue mensurar as coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas situações, que já estão como que mortas, como que perdidas. E o Espírito de Deus, ele é o único capaz de transformar morte em vida, trevas em luz. Seja qual for o motivo, qual for a situação, Deus é capaz de mudar tudo nas nossas vidas para a perfeita criação, para o perfeito cuidado e a perfeita graça do Senhor. Ação poderosa do Espírito Santo. Deus transforma as nossas vidas. O Espírito de Deus trouxe luz à escuridão. O que me chama a atenção, num Salmo, capítulo 8, versículo 3, é que quando o salmista diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparasse. Isso nos faz lembrar, lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, eu pergunto essa noite para os irmãos, quando nós lemos essa história, nós vemos a perfeição com que Deus faz as coisas, com o agir de Deus, com os detalhes de Deus, com o cuidado de Deus. Eu pergunto, o que está profetizado lá em Apocalipse capítulo 21 vai ser uma realidade? Porque do jeito que estão as coisas, nós dizemos, não dá. Mas Apocalipse diz, eis que vi novos céus e nova terra. Agora, eu quero voltar também nesse tema. Às vezes, nós queremos que as coisas aconteçam como mágica. Deus não é mágico. Deus é criador. A mágica, ela engana os nossos corações. Ela nos traz uma realidade, uma ilusão falsa. Agora, o poder de Deus nos conscientiza do grande Deus a quem servimos. Do grande Criador a quem nos deu a sua semelhança. Agora, para que tudo isso? O homem foi criado para quê? Para apenas aproveitar da natureza, apenas subjugar a natureza, apenas viver? Não. O homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus. No sexto dia que Deus criou tudo, ele descansou no sétimo. Agora, esse descanso, e eu não quero entrar aqui em detalhe do sábado, mas ele não tem outro objetivo senão
estar intimamente ligado com Deus, agradecer a Deus, se regozijar com Deus, se alegrar em Deus. E eu fico pensando que, às vezes, nós não temos um dia que nós fazemos isso. Nós estamos preocupados com a nossa natureza, com o nosso trabalho, com os nossos problemas, e, às vezes, nós não tiramos um dia para dizer: Deus, esse dia eu quero falar intimamente com o Senhor. Esse dia do Senhor é voltado para o Senhor, para adoração, para agradecimento. E muitas vezes nós falamos: Senhor, eu preciso passear, estou tão cansado, tão estressado. Senhor, o Senhor bem que podia me providenciar um momento de lazer. E o que a Bíblia nos aponta, que o maior lazer da vida do homem é estar intimamente ligado com o seu Criador. O equilíbrio que nós buscamos na nossa família, o equilíbrio que nós buscamos nas nossas vidas, o equilíbrio que nós buscamos no nosso trabalho, a satisfação que nós desejamos, não está nas coisas criadas, mas está no nosso Criador. Quando nós aprendemos isso, nós dizemos: quão grandioso é o meu Criador. Ele me criou pelo seu grande amor. O seu amor foi colocado no meu coração. Esse é o motivo que eu tenho para adorá-lo. Porque Deus é amor. O próprio João disse assim: porque Deus é amor. E eu também quero estar dizendo que nós temos a mania, e eu tinha falado um pouquinho antes, das coisas serem apressadas. Deus também nos fala verdades assim, incríveis. Ele, em primeiro momento, ele criou as sementes, as árvores que nasceriam daquelas sementes, que dariam fruto segundo sua espécie, seguindo uma ordem. Deus nos fez seres racionais. Nós estamos com um pé aqui na terra, estamos com um pé no céu, um pé na terra, um pé na parte espiritual, mas também nós temos raciocínio. O que Deus está dizendo é que, através dessa inteligência, do raciocínio, nós temos que dirigir a nossa vida e os nossos trabalhos. O que Deus está dizendo para você é que, se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que se preparar. Não existe mágica para o crente, para o servo de Deus. Existe o poder criador de Deus. Senhor, eu preciso de alimento. Racionalmente, o que eu faço? Eu vou até o campo, eu preparo a terra, eu planto a semente, eu aguardo a semeadura. Alguns olham a Bíblia e veem diferente. Senhor, manda pão do céu. E o pão tem que cair do céu. Estou fazendo uma alegoria aqui. Mas eu sei que muitos irmãos aqui têm a bênção de Deus. Homens e mulheres têm a bênção, porque se esforçam, porque entendem que o poder criador de Deus nos deu a inteligência para conquistar. Tanto que, quando Deus fala assim, frutificai, uma melhor tradução seria assim: olha, sede fecundos, sede inventivos, procurem se aperfeiçoar, porque todas as coisas que Deus fez, Ele não nos revelou, e muitas delas nós descobrimos pela inteligência, pelo esforço, pela busca, pela capacidade que o Senhor nos deu. Então, talvez você também ache que muitas coisas caem do céu, que não há esforço, que não há ordem, que as coisas acontecem rápido, que tudo é uma mágica. O poder de Deus é instantâneo. As coisas de Deus acontecem instantânea. E quando nós estamos falando do Espírito Santo, quando nós estamos falando do poder de Deus, quando nós estamos falando desse Deus todo-poderoso, eu sei também que podem acontecer sobrenatural na nossa vida. Como foi falado, se Deus quiser, pessoas que estão enfermas podem ser curadas instantaneamente, não por mágica, mas pelo poder criador de Deus. Deus nos conhece. Nós fomos formados de coisas que Deus já tinha criado. O homem foi feito do pó da terra, de elementos que Ele criou do nada.
Deus conhece cada parte do nosso corpo, cada célula do nosso corpo. Ele conhece nossa personalidade, nos conhece por inteiro, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas limitações, mas também sabe que nós, uma vez dirigidos por Ele, nós caminhamos para a vitória. Então é uma vitória conquistada, uma vitória dada por Deus, dizendo: vai e eu te abençoo, vai e eu te ajudo, vai, se esforça. Lembra-se de Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, que eu serei contigo. Então esta palavra talvez que nós queremos passar aqui, é que o poder criador de Deus não é limitado, é ilimitado. Mas nós, como filhos de Deus, temos que ter consciência do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, e saber que com Deus não existe derrota. E não é nada de positivismo, não é nada de teoria da prosperidade. Nós estamos falando das bênçãos de Deus na nossa vida. Então, que o Senhor nos ajude a entendermos mais do Senhor, da sua palavra, do seu poder, da sua graça. E também lembrar do que eu estava falando, que Jesus é a luz do mundo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem com essa palavra e que Deus nos ajude a entendermos mais do Senhor. Amém?